Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando aí a segunda-feira, né? Hoje não foi um dia bom, tá? Já adianta que a gente vai estar acompanhando pelo vídeo. É, Operei hoje fora dos parâmetros, né? Como se diz, é aquele dia que o emocional toma conta ali, né? E a gente não obedece às próprias premissas, né? Que a gente deveria se comprometer. Para isso que existe o gerenciamento de risco, né? Eu vou estar explicando aqui, infelizmente, onde que eu errei, né? E ninguém é de ferro, ninguém é uma máquina. Vai ter uns dias ou outros desse aí que isso vai acontecer, né? Por isso é tão difícil desempenhar essa atividade que é o day trade, tá bom? Não é pela técnica, é pelo o fator humano, tá? E a tendência é, o primeiro passo para melhorar isso é tomar ciência, né? Desse do porquê disso acontece, como que acontece, para você fazer as melhorias, os ajustes necessários, né? Vamos iniciar aqui o vídeo aqui, que já vai estar. Acho que eu vou pôr na velocidade normal, que o vídeo já está um pouco acelerado. Vocês verem aqui que eu começo a entrada já com risco retorno péssimo, né? Então, era uma assim como aquela entrada da semana passada, era uma entrada que o certo eu deveria ter deixado passar, né? O risco retorno ficou muito ruim, né? Menos de 1 para 1 aqui. E o que acontece? Vocês vão ver que eu acabo fazendo uma subentrada, né? Queria fazer um scalp aqui. O que passou pela minha cabeça? Eu vou fazer um scalp aqui com o segundo lote para mim melhorar o meu preço de entrada, tá bom? É o famoso médio para trás, né? Mas eu não ia por outro alvo ali, eu ia por um alvo de scalper, tá? Porque eu imaginei que eu entrei com um risco retorno ruim, né? Nessa correção. Porém, quando eu esperei essa segunda perna de correção, eu imaginei uma reversão, expansão, contração para seguir. Falei, vou emendar o segundo lote, né? O que não mudaria o resultado final, né? Que como vocês vão acompanhar aqui, essa operação ela acabou estopando. Mas onde que eu quebrei as duas regras? Uma que eu não avaliei direito, né? É o risco retorno. E duas que eu entrei com o segundo lote, né? Quando a minha planilha ainda não me permite fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então eu quebrei a segunda, no caso a segunda regra seria o gerenciamento. Talvez ansiedade, né? Talvez de não deixar a oportunidade passar, o famoso FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora, né? Da operação. Então, primeiro eu entrei com risco retorno ruim, depois eu tentei meio que corrigir, né, a entrada. Ficou aquela dor de cotovelo, meu risco retorno tá ruim. Vou fazer uma segunda entrada de scalper aqui mais rápida, só para melhorar o meu preço de entrada. Mas é esses dias aqui que o mercado pega e te arrebenta, tá? Então, como vocês veem que eu me propus a fazer uma operação por dia, né? Então, o meu risco retorno tá travado em operação. Aqui é o momento que eu adiciono o segundo lote, tá? Foi um erro puramente emocional. Poderia ser um stop, né, controlado, né, e acabou que eu estopei ele de 2 a 3 vezes o stop do dia, tá bom? Quase 3 vezes o stop do dia, para ser sincero, devido a isso aqui, né? É como se eu tivesse errado duas operações ao mesmo tempo, entende? A partir do momento que eu adiciono outro lote aqui, é como se eu tivesse jogado a oportunidade fora, entendeu? Mas como eu me propus, né, a respeitar o próprio gerenciamento para vocês entenderem o dia a dia do trade, como deve ser funcionar, essa conta vai estar travada, né? Então, aqui eu encerrei meu dia, tá bom? Aqui eu até deixei o valor financeiro só para vocês entenderem mesmo o que aconteceu. Normalmente meu stop é por volta de 250 pontos, que dá por mais ou menos R$ 50, né? Agora no início. Então aqui já estava tomando de 2 a 3 vezes o stop por causa do aumento de lote. Então hoje eu considero que foi um dia péssimo, né? Com várias falhas aí emocionais, tá bom? Basicamente não segui as regras que eu me propus, né? Aqui a gente já vai para o gráfico. Vocês podem ver aqui as setas, né, de execução, tá bom? E aqui o valor financeiro, né? O dia que tá ruim nem adianta, né? Eu até tentei fazer a segunda operação aqui no simulador mesmo. Vocês podem ver, então foi loss na conta real e loss no simulador. Tá vendo? Não tem muito o que fazer, não. Então, hoje ficamos com esse prejuízo aí. Não é um prejuízo, né? É um prejuízo, assim, eu considero
uma perda se você não aprendeu nada, né? Se você tira a lição de uns dias como hoje, isso aqui é só o preço do ingresso, tá bom? E é melhor vocês que se estiverem dispostos a tentar isso aqui e se acostumando, tá? Porque, como eu disse, não é a técnica, são os fatores emocionais, crenças, isso aí que é a parte difícil de ser quebrado, tá bom? Então, né, entrei aqui primeiramente, e a segunda edição aqui foram os 2 stops, como vocês puderam acompanhar no vídeo. Aqui é o relatório, né, de performance, vocês podem ver ele mesmo valor, a conta simuladora aqui também, né, eu fiz a operação dela também não fluiu. Tava um dia meio amarrado e parece que eu entrei com aquele sentimento de resolver rápido o dia, sabe? É o dia que você tá com pouca paciência, às vezes é o dia que você tá muito cheio, muito atribulado, né? O melhor se fazer nesses dias é não operar. Inclusive, talvez amanhã eu nem vou operar, mas não é em função do lote de hoje, tá? É porque amanhã eu vou estar com um dia muito ocupado e provavelmente eu não vou estar no escritório, né? Então, eu já tive dias assim de ficar dependente de sinal ruim, sinal da rede telefônica no caso, né? E me prejudicar muito por conta disso, entendeu? Então amanhã provavelmente vocês não vão me ver operando, tá? Aqui, né? Vamos continuar agora a parte de gerenciamento, né? A parte boa aqui que eu consegui revisar a planilha para final de semana, tá? Agora tá funcionando tudo certinho, né? Talvez eu vou trocar esse filtro aqui, que eu tô achando que esse campo aqui tá desperdiçado, né? Como eu já travei meu gerenciamento de risco para uma entrada, talvez eu vou olhar qual parâmetro dê para me colocar aqui para me aproveitar esse campo, né? Porque todo dia aqui vai ser sim, já que está travado, correto? Então, beleza. Hoje a gente vai amargar esse loss aqui, né? Ali depois eu vou mostrar para vocês a questão do CTF. Vamos amargar esse loss aqui hoje, né? De menos 143. Tá aí. Vocês podem ver aqui que ele pôs aqui, ó, respeito ao gerenciamento de risco, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele mesmo aqui tá me corrigindo emocionalmente, né? Essa parte aqui ele é toda emocional, tá? Tenha mais calma, bom trabalho, né? Às vezes tem pessoas que precisam daquele incentivo, né? Avalie melhor a entrada, né? Quando ficou um loss controlado. E hoje realmente chutei o balde, como diz o ditado. Continuando aqui. CFT, só copiar a fórmula. A gente vai colar ela aqui, né? A data de hoje foi dia 12, certo? Número de entradas, uma entrada, né? Quanto que variou negativamente? 420, vou arredondar para 423, negativo, menos 423, 423, perfeito. Menos 423, só vou fazer uma pausa aqui, rapidão. Bom, pessoal, retomando, tinha esquecido de baixar a nota de corretagem, né? Aqui o que acontece? 2 contratos, né? Dia de hoje. Qual que foi a variação máxima? 422, eu vou arredondar para 423. No caso seria 423 no meio aqui, máxima exposição negativa. Eu acho que esse trade não chegou a andar ainda a meu favor. Então máxima exposição positiva, também vou pôr aqui arredondando, tá? 83 pontos. Perfeito. Qual foi o lucro médio dessa operação? Eu vou colocar R$1 porque não teve lucro médio, né? Voltar aqui para o resumo. Lucro médio não teve, zerado. E média de lucro prejuízo, 143. 143. Aqui, né? 0%, porque uma operação a gente errou. Não considero erro, né? Às vezes essa palavra fica meio pejorativa, mas eu considero que foi estopado. Continuando aqui. Colocar aqui, né? Calibrou a frequência. Sim. Confluências. Aqui eu posso colocar aqui sim. Risco retorno. Hoje eu vou colocar aqui não, tá?
Porque foi muito ruim a minha entrada. A outra que da semana passada que eu gravei, já tinha pegado a operação com risco retorno de 1 para 1, que é péssimo, né? Gatilho também, eu vou considerar também que não, tá? Porque peguei bem esticado a operação. Foi um pullback? Não, não foi um pullback, né? Aqui não, não foi um pullback. Fez de mínimo de uma entrada, também eu vou colocar aqui não, né? Porque eu fiz uma segunda entrada, certo? Então hoje vocês percebem como que manchou, entre aspas, né? As minhas métricas aqui. A gente tem que buscar corrigir, né? Ainda tá 83%, né? Mas tem que voltar a corrigir para isso aqui ficar acima de 50%, tá bom? Continuar aqui. Como foi o de hoje? Eu dormi até que bem, né? Até que bem. Dormi até que bem. Porém, segunda corrida. Sensação de resolver o dia no mercado rápido. Esse é um sentimento bem típico, tá? Você querer meio que se isentar de esperar o mercado te dar uma boa oportunidade, ao invés de sair lá e tentar resolver, né? Tipo, essa aqui não tá tão ideal, mas vai essa mesmo, né? Mais ou menos isso. Vou aproveitar hoje para falar do tal CTF, né? Inclusive eu estou montando um outro índice que eu vou substituir esse, tá? Porque é legal você ter um índice desse para mensurar, tá? Mas esse aqui não está funcionando da forma que eu queria, né? Ele não está contemplando a parte que você fizer scalp, risco retorno positivo, tá? Eu trouxe aqui a foto que eu tinha salvado na época, tá? O que é o CTF ali? Ele é um índice de competência técnica financeira. Ele é um índice criado pela Connect Capital, né? Que é uma mesa proprietária. Não sei se ainda está funcionando. Para avaliar o percentual de trades, tá vendo? Ele vai funcionar quando você tiver bastante amostra. Como eu estou fazendo uma operação por dia, aí ele vai ser funcional quando eu for fazer ele no mensal, por exemplo, no resumo mensal, tá? Mas intradiário não fica bom. Mas aí o que ele mede? Ele pega a razão média de lucro e média de prejuízo e faz que a conta do CFT é simples. No cenário ilustrado, o cenário do relatório, esse relatório eu acho que eu não peguei ele, tá? Deixa eu ver se eu peguei. Não peguei. No cenário ilustrado aqui a foto tá bem ruim, tá? Mas aqui fala que é 41% de operações vencedoras com a razão de lucro de 5,25, né? Então ele calcularia 41,18 dividido por 10. Esse 10 aqui é um peso que ele dá para normalizar o cálculo e dividiria por 25, né? Por 5,25, desculpa. Aí a cada resultado desse aqui acima de 7 quer dizer que o trade seria lucrativo, tá? Mas nesse caso aqui, como eu estou operando um trade por dia, não está dando para mensurar, tá bom? Aí aqui, né, um exemplo de cálculo de novo. O indicador, tal, a conta de CFT é simples, o cenário ilustrado é relatório, é o mesmo cálculo da outra foto, né? Fala que qualquer cenário, que essa conta aqui, percentual de operações vencedoras, mais dividido por 10, mais a razão de lucro, né? Qualquer cenário que esse resultado dê acima de 7, o trader ele é positivo, tá? Eu achei interessante na época, né, a ideia de ter um indicador. Eu tava tendo a filosofada ali com o chat GBT ali, né? Cheguei à conclusão, como aqui, por exemplo, esses dias que eu opero uma vez só, né? Ou resultado, né, zerado, aí esses são dias que são muito extremos, que você sai da média, né? Então eu tô montando um melhorado que vai contemplar, quando chegar ali no final do mês, contemplar tanto se eu operar na modalidade de tendência com risco de retorno positivo e um índice de assertividade baixo, quanto se eu operar com um índice de assertividade maior e um risco de retorno negativo, que é o caso do scalp, tá bom? Aí talvez aqui eu estou estudando, né? Retirar essa coluna e fazer só uma linha dessa aqui no final do mês, para a gente calcular, porque intradiário vai ficar ruim. E talvez eu vou mudar esse filtro aqui, tá? Esse me fez
no mínimo uma entrada que está sendo desperdiçada, tá bom? Então é isso, né? Agora vamos aqui para a nota de corretagem, que eu tinha esquecido de baixar. Como vocês veem aqui, né? Como sempre, eu tirei meus dados. Aqui hoje vocês veem que pelo meu vacilo lá, já tem 2 contratos. Eu entrei com um contrato, saí com um, entrei com um contrato, saí com outro, né? Então eu utilizei 2 contratos no dia de hoje. Dia 12, que é a data, aqui está os ajustes, e aqui o resultado final, né? Quanto que eu usei de hoje, no caso, não teve imposto na fonte, porque não tive lucro, né? Paguei 64 centavos de taxa de registro, 32 centavos de taxa de emolumentos, isso aqui multiplicado por 2, né? Me deu um custo de 0,96. Então, quanto que eu vou jogar hoje e lançar na nota? Esse valor aqui, tá? De débito. Data de hoje, né? Só continuando aqui. Vou jogar um valor de menos 143,96. Perfeito. Continuando aqui. Não temos imposto, né? Nenhum por cento retido na fonte e nem os 19% restantes, tá bom? Vocês veem que praticamente a gente zerou o mês, né? Porque deduzindo aqui todos os custos, etc, né? Ficamos 30 centavos negativo, tá? Então vocês veem que esse caso aqui que eu expliquei, por exemplo. Suponhamos que hoje, se eu fosse pagar a DARF, né? Fosse o dia 30 lá do mês, eu fechei o mês negativo. Eu não tenho obrigação de recolher imposto, tá? Eu só recolho imposto se eu fechar com um valor acima de R$10, tá bom? Tá até escrito aqui, deixa eu ver. Ó. Valor a pagar, apenas valores maiores que R$10 são passíveis de DARF. Então, quando eu tiver um valor acumulado aqui maior que R$10, eu devo emitir a DARF. Isso mensal, tá bom? Mas vocês percebem o que acontece? Eu tive 1, 2, 3, 4. Vamos considerar só esses aqui, que foram mais. Esse aqui só eu tirei praticamente no 0 a 0. Então, vamos considerar 3 dias positivos. Durante esses 3 dias positivos, eu tive imposto recolhido na fonte, né? O que me soma aqui 1,96, tá vendo? Então, se eu fechasse o mês hoje, como exemplo, né? Começasse fevereiro, eu poderia jogar esse 1,96 que já foi retido na fonte para descontar nas operações do próximo mês. Entenderam? Por que tem que ser feito um controle rigoroso disso? Bom, a gente considera que a semana só está começando, né? E a gente vai tentar operar da melhor forma possível aí, na medida que o mercado, né? Primeiro o mercado proporcionar boas oportunidades, né? E Deus nos dá sabedoria aí para saber aproveitá-las, né? Para poder enxergá-las. Vou salvando aqui. Lembrando que agora a planilha, né, está funcionando 100%. Ó. Tinha algumas fórmulas aqui que eu não sei por que tinha apagado as fórmulas, né? Aí durante o final de semana eu corrigi, tá bom? Aqui, né, ela vai me dar o resultado mensal e aqui o resultado acumulado, tá bom? E aqui as nossas metas aqui de parâmetros, né? Que eu vou rezar não, né? Vou me esforçar para segui-las firmemente, né? Dentro do meu propósito. Lembrando que aqui está dando um valor de R$5 positivo, né? Mas o valor que está sendo lançado aqui em função do relatório do Profit é o valor bruto. Então, por isso que aqui está positivo. Na nossa planilha aqui a gente já está no 0 a 0 praticamente, tá bom? Lembrando que essa daqui está sendo lançada os valores brutos. Bom, por hoje eu creio que era isso, né? Já está dando quase meia-noite aqui. Amanhã provavelmente eu não devo operar, como eu disse, vai ser um dia cheio. Provavelmente, se amanhã não tiver operações, a gente se vê na quarta-feira.